o que é psicanálise? A psicanálise é, ao mesmo tempo, um método de investigação do psiquismo humano, uma teoria sobre o funcionamento da mente e uma prática clínica voltada ao tratamento do sofrimento psíquico. Criada no final do século XIX, ela parte da ideia central de que grande parte da vida mental é inconsciente, isto é, opera fora do campo da consciência, influenciando pensamentos, emoções, escolhas e comportamentos sem que o sujeito perceba claramente suas causas. Diferentemente de abordagens que se concentram apenas no comportamento observável ou em sintomas isolados, a psicanálise busca compreender o sujeito em sua singularidade, levando em conta sua história, seus conflitos internos, seus desejos reprimidos e as formas simbólicas pelas quais eles se expressam. Sonhos, lapsos de linguagem, atos falhos, fantasias e sintomas são entendidos como manifestações do inconsciente, portadoras de sentido. Na clínica psicanalítica, o tratamento se dá principalmente pela palavra. A associação livre, método em que o paciente fala tudo o que lhe vem à mente, permite que conteúdos inconscientes emerjam gradualmente. O analista, por sua vez, escuta de modo atento e interpretativo, considerando a transferência, isto é, a repetição de vínculos afetivos passados na relação terapêutica. Mais do que eliminar sintomas rapidamente, a psicanálise visa produzir um saber sobre si, possibilitando ao sujeito reconhecer os determinantes inconscientes de seu sofrimento. Nesse sentido, ela não oferece respostas prontas nem modelos de normalidade, mas propõe um trabalho contínuo de elaboração psíquica, no qual o sujeito se confronta com seus desejos, limites e contradições. 2. Pré-história da psicanálise. A chamada pré-história da psicanálise refere-se ao conjunto de ideias, práticas e tradições que antecederam sua formulação científica, mas que já abordavam, de maneira implícita, temas centrais como o inconsciente, o desejo, o conflito psíquico e a interpretação dos sonhos. Antes de Freud, o ser humano já buscava compreender as forças ocultas que movem a alma. Na filosofia antiga, Platão já falava de conflitos internos da alma, enquanto Aristóteles refletia sobre a memória, os afetos e a imaginação. No pensamento medieval, embora fortemente marcado pela teologia, surgem reflexões sobre culpa, desejo e confissão, elementos que mais tarde seriam reelaborados pela psicanálise. A literatura, desde a tragédia grega até Shakespeare, explorou intensamente paixões inconscientes, ambivalências afetivas e impulsos destrutivos. No século XIX, a medicina e a psiquiatria tiveram um papel decisivo. O estudo da histeria, especialmente na França, mostrou que sintomas físicos podiam ter causas psíquicas. Jean-Martin Charcot, com o uso da hipnose, demonstrou que o corpo podia expressar conflitos não conscientes. Paralelamente, o romantismo alemão já questionava a supremacia da razão, valorizando o irracional, o sonho e o trágico. Esses saberes dispersos não formavam ainda uma teoria sistemática, mas criaram o terreno conceitual e cultural necessário para o surgimento da psicanálise. Freud não criou o inconsciente do nada, ele organizou, radicalizou e deu método científico a intuições que já atravessavam a história do pensamento ocidental. 3. Origem da psicanálise. A psicanálise surge oficialmente no final do século XIX, a partir dos trabalhos de Sigmund Freud, médico neurologista austríaco. Sua origem está profundamente ligada ao tratamento de pacientes histéricos, cujos sintomas não encontravam explicação suficiente nas lesões orgânicas. Ao lado de Joseph Breuer, Freud observou que certos sintomas desapareciam quando o paciente conseguia falar sobre experiências traumáticas reprimidas. Inicialmente influenciado pela hipnose, Freud gradualmente abandona essa técnica, percebendo que ela limitava o acesso espontâneo aos conteúdos psíquicos. É nesse contexto que surge o método da associação livre, considerado um marco fundador da psicanálise. A partir dele, Freud começa a formular conceitos centrais como inconsciente, repressão, resistência e transferência. A publicação de A Interpretação dos Sonhos, em 1900, é frequentemente considerada o nascimento oficial da psicanálise como teoria. Nessa obra, Freud propõe que os sonhos são realizações disfarçadas de desejos inconscientes, inaugurando uma nova forma de compreender a vida psíquica. O sujeito deixa de ser senhor de si mesmo, sendo atravessado por forças internas conflitantes. A origem da psicanálise representa uma ruptura com a visão racionalista do homem. Ao afirmar que o inconsciente governa grande parte da vida mental,
Freud inaugura uma nova concepção de subjetividade, que influenciaria profundamente a psicologia, a medicina, a filosofia, a arte e a cultura do século XX. 4. Desenvolvimento da psicanálise. O desenvolvimento da psicanálise não se limita à obra de Freud, mas envolve uma ampla rede de autores, escolas e reformulações teóricas ao longo do século XX. Já nos primeiros anos, surgem divergências importantes entre Freud e alguns de seus discípulos, como Jung e Adler, que propõem caminhos alternativos, ampliando o debate sobre a natureza do inconsciente. Dentro do próprio campo freudiano, a teoria se complexifica. Freud avança da primeira tópica, consciente, pré-consciente e inconsciente, para a segunda tópica, composta por id, ego e superego. A sexualidade infantil, o complexo de Édipo e a pulsão de morte passam a ocupar lugar central na compreensão do psiquismo. Após Freud, autores como Melanie Klein aprofundam o estudo das relações objetais e da vida psíquica precoce, enquanto Winnicott enfatiza o papel do ambiente e do cuidado materno na constituição do sujeito. Jacques Lacan, por sua vez, promove uma releitura estrutural da psicanálise, articulando a linguística, a filosofia e a antropologia, ao afirmar que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Esse desenvolvimento plural mostra que a psicanálise não é uma doutrina fechada, mas um campo vivo, marcado por debates, rupturas e reinvenções constantes. Sua força reside justamente nessa capacidade de se transformar sem perder seus fundamentos. 5. Psicanálise. Hoje, a psicanálise ocupa um lugar singular no cenário contemporâneo. Em um mundo marcado pela pressa, pela medicalização do sofrimento e pela busca de soluções imediatas, ela se mantém como um espaço de escuta profunda e de elaboração subjetiva. Sua proposta vai na contramão da lógica do consumo rápido de respostas, insistindo no tempo do sujeito. A clínica psicanalítica atual dialoga com novas formas de sofrimento psíquico, como depressão, ansiedade, burnout, compulsões e crises identitárias. Ao invés de reduzir tais fenômenos a desequilíbrios químicos ou falhas individuais, a psicanálise busca compreendê-los em relação ao desejo, à história pessoal e às exigências simbólicas da cultura contemporânea. Além da clínica, a psicanálise segue influente nas áreas da educação, da arte, da política e da filosofia. Autores contemporâneos utilizam seus conceitos para analisar fenômenos sociais, discursos de poder, formas de subjetivação e transformações do laço social. Mesmo criticada por certos setores científicos, a psicanálise permanece relevante por sua capacidade de lidar com aquilo que escapa à mensuração, o sofrimento singular, o conflito interno e o sentido do desejo. Em um tempo que tenta silenciar o mal-estar, a psicanálise insiste em escutá-lo, e nisso reside sua atualidade.